Seja muito bem-vindo, Planeta Tricolor, mais uma vez o Sala de Imprensa no ar, Grêmio no ar aqui, Grêmio TV. E estamos mais uma vez fora do estúdio da Grêmio TV, estamos no departamento de futebol do Grêmio, num dos locais mais importantes, eu diria, onde tem mais histórias. Estamos aqui com Antônio Carlos Verardi. E, na verdade, a gente vai tratar como o seu Verardi, como todo mundo trata. Muitos anos de história no Grêmio, como nós estamos num programa de internet, como é que o senhor se sente sabendo que o senhor de Grêmio tem mais tempo do que muita gente que está assistindo o senhor hoje tem de vida? Realmente, sinceramente, ultimamente, eu tenho até, não é meu feitio, mas eu tenho até me orgulhado dessas circunstâncias, que eu tenho me dado conta do que significa para as pessoas. E algumas manifestações de gremistas, pessoas que eu prezo muito, realmente é uma existência inteira a serviço do Grêmio. E eu quero fazer um pouquinho de demagogia agora, que é mas é a manifestação mais sincera que tem. De tudo na minha vida que eu lamento é não ter mais 50 anos para poder dar para o Grêmio, sinceramente. Porque é uma vida inteira aqui dentro, eu me sinto aqui, para mim é minha casa. E a minha mulher é que diz isso com muita frequência, né? Tu passa mais tempo em casa no Grêmio do que em casa. São quantos anos já, Severage? Então, agora, no dia 1º de agosto, são 46 anos exatamente que o Dr. Mário Antunes ratificou um convite do Dr. Fernando Creflo e me oficializaram como... Eu comecei no Grêmio como gerente geral. E numa época de muita dificuldade financeira. Mas o Grêmio tinha comissão de obras, tinha uma autonomia, que era a época dos lançamentos de títulos patrimoniais, e tinha a gestão normal do Grêmio, cujo presidente era o Dr. Mário Antunes da Cunha, e funcionava no edifício Brasília, e a administração da comissão de obras funcionava aqui. E foi com a minha chegada que se propôs, e se acabou fazendo a fusão para fazer uma administração única, inclusive com a venda daquele local onde o Grêmio funcionava no edifício Brasília, no famoso edifício Brasília. Aí vendo para cá e dali para diante eu fiquei de 65 a 74 como gerente geral. Em 74 eu fui convidado pelo patrão Dr. Fernando, pelo Dr. Fábio Koff, doutores Flávio Bino e Luiz Carlos Madeira, para vir assumir a supervisão do departamento de futebol. E eu faço até questão de dizer que, na ocasião, eu me manifestei muito preocupado em aceitar aquela coisa, porque como pai de família, pai de 5 filhos como eu sou, naquele tempo ainda tinha estabilidade de emprego. Em 74 eu estava completaria 9 anos de clube. Com 10 anos eu teria estabilidade, que acabou desaparecendo com a adesão ao Fundo de Garantia, que na época não tinha aderido ao Fundo de Garantia. E lembro perfeitamente uma coisa que muito me desvanece, que uma das figuras importantes do Conselho do Grêmio na época veio me visitar quando soube da minha posição, da minha dúvida, porque o futebol ganha, perde, no fim do ano pode sair todo mundo, e pode cair o supervisor também, né, que me representaria prejuízo, e também deixar de trabalhar no Grêmio, que eu já estava com 9 anos, já estava mais do que acostumado, mais do que me considerando como móveis utensílios da instituição. Aí quem eu me refiro é o doutor Cláudio Lúcio. Cláudio Lúcio me procurou e me disse que me admirava a minha posição, mas que o momento era muito necessário, a minha participação no futebol era muito importante. Não fosse isso, não teria vindo o convite de quem veio, dos homens, na época, mais importante da administração do clube. E eram anos complicados, né? Porque em 75 o adversário, nosso co-irmão, estava ali ganhando tudo. E foram 2 anos trabalhando no futebol para que em 77 mudasse um pouco esse astral. Exatamente, era realmente era um momento político, inclusive, muito difícil, porque havia uma cisão muito grande, mas como é normal, numa entidade atuante e viva, pulsando como é o Grêmio, é normal que tenha corrente, que todos querem dar o melhor de si pelo Grêmio e manifestavam de maneira diferente o que queriam. E o doutor Fernando Creflo, com toda a habilidade que tinha, ele conseguiu unir as correntes
e, em decorrência disso, assumiram a direção de futebol os líderes das duas facções opostas, que eram o Dr. Flávio Bino e o Dr. Luiz Carlos Lopes Madeira. E foram convidados, juntamente com o senhor Luiz Carvalho, que era o presidente, e eles dois para serem os diretores de futebol. Mas eles tinham banca de advocacia, outras atribuições e tudo, e não podiam dar todo aquele tempo que o Grêmio necessitava. Então, eu, na verdade, aguentava o tirão aqui, e foi uma época muito difícil, porque o Internacional estava começando a crescer. Foi no 74 que eles plantaram a base da grande equipe e nós, por incrível que pareça, nós tínhamos uma equipe muito bem dirigida pelo famoso Sérgio Moacir Torres Nunes. Lembra desse nome? Esse nome ele não sai sozinho, né? Sérgio Moacir Torres Nunes, a gente não consegue ouvir só o Sérgio Moacir, não. Quem fala Sérgio Moacir Torres Nunes. Ele insistia que ele era Sérgio Moacir Torres Nunes, muito vaidoso e armava umas retrancas terríveis. Nós conseguimos ir até o fim de 74, fomos decidir o campeonato no Grenal final, no Beira-Rio, numa partida final. E tem uma história interessante que eu vou contar para vocês. O Sérgio adorava um segredo. Ninguém sabia do time, ninguém sabia de nada. Aí ele pegou e levou o time para uma concentração numa fazenda aqui perto da cidade. E quando nós chegamos lá, sabe quem é que abriu a cancela da fazenda para nós entrarmos? Quem foi que abriu? Josué de Souza, que era jornalista. Foi para o desespero do Sérgio, mas mesmo assim ele manteve a escalação do time tão em segredo que eu, que era obrigado a fazer a escalação para entregar para a arbitragem, minutos antes, ele aqueceu 12 jogadores e tinha 2 que sabiam que iam entrar em campo com uma função específica com relação ao Falcão. E nem os 2 sabiam exatamente qual é que ia entrar. Aí, quando chegou na hora de entrar, entra o Carlos Alberto, no centro-médio nós tínhamos trazido do São Paulo. E estava na dúvida entre o Carlos Alberto e o Torino. Aí eu vi a minha situação. Aí eu preparei correndo a escalação para levar para a arbitragem, e o Torino entrou em campo. Ele estava com a 7 e entrou junto. Aí o Torino disse assim: não, senhor Everardo, o 7 sou eu. O 7 sou eu. E eu olhava para o Sérgio, e o Sérgio, saindo, e a imprensa, assistindo tudo isso, na verdade, acabou jogando o Carlos Alberto. O Torino estava brincando, porque na hora de entrar em campo ele falou: não é tu, é o outro. Mas ele entrou para... Aí gerou mais confusão entre a imprensa. E o jogo terminou em 0-0, foi uma partida dificílima. Aí, em 75, continuando, embora não fosse o meu projeto, era trabalhar no futebol em 74, e era isso que a diretoria tinha pedido que eu fizesse. Em 75, eu voltava para a direção, para a gerência geral, que aí volta o assunto do Dr. Cláudio. Quando o Dr. Cláudio Lúcio soube da minha preocupação, se eu venho para o futebol, vou para a rua, coloco um outro gerente, eu vou perder emprego. E o Dr. Cláudio disse assim: não, eu gostei da tua atitude, tu está pensando na tua família, tu vai fazer uma coisa que até um pouco contrariada, mas é para atender ao desejo da instituição. Eu vou ficar na tua mesa, eu vou ocupar essa função aqui, simbolicamente, para que ninguém use o teu birô. É isso aqui que aconteceu na minha vida, para meu orgulho. Falecido Cláudio Lúcio, uma família tradicional de gremistas aí. Coisas para guardar mesmo, né? Agora, seu Verardi, como é que o senhor reagiu lá em 77, quando o Oberdan chegou no aeroporto dizendo que ninguém mais cabecearia na área do Grêmio? Uma declaração um pouco perigosa para um zagueiro que está chegando numa época como ele chegou, né? Perigosa, mas não surpreendente. Para mim, já tinha tido alguns contatos com o Oberdan, que eu conheci o Oberdan quando se começou a conversar para contratá-lo. O vice-presidente da época era o Nelson Medo, e as transações foram demoradas, porque o Oberdan era um muito inteligente, sabia bem o que queria. Tanto é que ele sabia exatamente como atingir o adversário, porque realmente era uma jogada mortal do Internacional, a cabeçada do Escurinho. E ele disse no aeroporto: estou avisando que não tem mais cabeçada, ninguém mais cabeceia na área do Grêmio contra o meu gol. E sabe o que aconteceu no fim do ano, no Grenal final? O Escurinho realmente não deu nenhuma cabeçada a gol. Mas ele chegou perto. Chegou perto e ele deu uma voadora no Oberdan e foi expulso. No último Grenal que ele participou contra o Oberdan, ele foi expulso.
Ele deu uma voadora, não conseguiu cabecear, realmente não conseguiu cabecear. Em 77, eu já me manifestei uma vez a respeito daquele ano, se começou a temporada pensando só numa coisa, recuperar a hegemonia do campeonato do futebol gaúcho. Tudo que se fazia era pensando naquilo. Tínhamos um grande treinador, o Tele Santana, obcecado nos treinamentos, obcecado, treino, e a direção montou uma bela equipe com Éder, ataque era Tarcísio, André e Éder. Esse era o ataque do Grêmio. E ainda tinha o Zequinha na reserva que sobrou da equipe de 74. Muitas histórias seu Verratti tem para contar. E logo depois, aqui no segundo bloco do Sala de Imprensa, ele vai falar também sobre os anos 80, a conquista do Mundial em Tóquio. E olha que teve treinador querendo contratar jogador lá na Alemanha. Mandou eu avisar pela imprensa. Ele já vai contar essa história.